Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e na noite da última quarta-feira foi aprovado em primeiro turno o texto da reforma da Previdência. Mas calma que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, muitas polêmicas rolando também, inclusive uma delas envolvendo a Tabata Amaral. E chegou o momento agora de a gente ir para a rua e pressionar os deputados, porque eles querem votar até amanhã o segundo turno e depois ela vai ser encaminhada para o Senado. Então, mesmo que seja aprovada em segundo turno na Câmara amanhã, a gente não pode baixar a cabeça e tem de protestar, tem de ir lá pressionar os senadores para que ela não passe no Senado, porque a gente espera que essa reforma da Previdência não seja aprovada. Como claramente muitos especialistas já falaram, essa reforma vai tirar mais benefícios de quem já não tem e vai fazer com que as pessoas se aposentem muito mais velhas. Eu vou contar inclusive o meu relato pessoal aqui para você. E antes de seguir o vídeo, eu queria pedir a você que, se gostar do vídeo, deixa o like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter esse canal no ar. Lembrando que se você quiser também a camisa Errar é Humano, Apoiar Bolsonaro Não, primeiro link na descrição aqui, vocês vão acessar a loja do historiador, as camisas estão em preços promocionais, você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito, inclusive pode parcelar no cartão de crédito e a gente manda para todos os lugares do Brasil. E para quem está pedindo para eu adicionar o botão membro no canal, ele foi autorizado pelo YouTube, só que a gente manda as informações e ele ainda passa um período lá em análise, então é provável que nos próximos dias o botão Seja Membro também esteja disponível aqui no meu canal para você. Pois bem, gente, hoje eu vim falar sobre a reforma da Previdência. Como muitos de vocês sabem, eu não acredito na aprovação da reforma, pelo menos não do jeito que tá. Tem muita gente falando que vai passar, que já passou em primeiro turno. Vai ter outra votação amanhã também. Ainda vai para o Senado entre agosto e setembro. E a gente ainda pode pressionar, sim, nas ruas, os políticos. E aqui em Sergipe, os deputados que votaram a favor são esses aí que vocês estão vendo na tela, os que votaram a favor e contra. Então, ano que vem é ano eleitoral, então não vote nos candidatos apoiados pelos deputados que votaram contra o trabalhador e em 2022 não votem nele outra vez, porque eles não estão pensando no povo, basicamente eles estão pensando em si. E teve uma polêmica também envolvendo a Tabata Amaral, porque o PDT fechou questão para votar contra a reforma da Previdência e Tabata Amaral, mais 7 deputados do PDT, decidiram votar em favor da reforma da Previdência. A Tabata já fez vídeo explicando que o voto dela não é um voto pelas emendas, não é um voto vendido, é baseado no pensamento dela. O PDT ameaçou expulsar não só a Tabata, porque tem muita gente falando somente da Tabata, mas não foi somente a Tabata que votou em favor da reforma da Previdência. Esses outros candidatos aí do PDT também votaram em favor da reforma da Previdência. E muita gente tá falando que a Tabata deve ser expulsa, não deve. Bom, na live que eu fiz ontem junto com o pessoal do DCM, eu falei que eu não concordava com a postura da Tabata Amaral, mas eu não sabia se a expulsão seria algo correto a se fazer, porque não sei se vocês lembram, no processo do impeachment contra a Dilma, muitos partidos fecharam questão para votar a favor do impeachment, e muitos deputados se viram obrigados a votar a favor do impeachment, podendo inclusive ser expulsos do partido se não votassem em favor da citação do impeachment da Dilma. Tanto que a gente viu até alguns deputados falando, contrário ao pensamento pessoal, mas seguindo a orientação do meu partido, eu voto sim. Naquela época eu critiquei inclusive isso, nessa questão de fechar o voto ali no impeachment da Dilma, sendo que na verdade os deputados deveriam decidir se eles deveriam ou não votar em algo baseado nos seus princípios e também, óbvio, nos ideais do partido, mas não que fosse obrigado. Eu não sei se a atitude correta é essa do PDT, eu não estou em cima do muro, é porque eu estou sendo coerente com o que eu falei em 2016, quando os partidos pressionaram os deputados para que a Dilma fosse impeachmentada, e agora a gente está vendo a Tabata Amaral, que na minha concepção é alguém mais próximo da centro-direita
do que da esquerda, inclusive eu falei isso no DCM também ontem. Para mim, ela vai migrar de partido. O PDT vai pressionar ela, eu não sei se ele vai chegar a expulsar ela diretamente, porque senão vai construir também uma narrativa de que o partido tirano, especialmente a direita, vai criar essa narrativa, e que o Ciro Gomes que mandou pedir a cabeça da Tabata Amaral. Mas independente dela sair ou não, eu discordo totalmente do voto da Tabata Amaral. Ela até se justificou dizendo que a reforma não é a reforma pedida inicialmente, proposta inicialmente, que a reforma passou por muitas modificações, inclusive várias modificações solicitadas pela Câmara dos Deputados, mas eu continuo dizendo, Tabata Amaral, que não é justo essa reforma da Previdência. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu comecei a trabalhar entre 15 e 16 anos de carteira assinada, dentro daqueles programas de menores aprendizes, né, que você trabalha metade do turno em uma empresa e a outra metade estudando. Eu trabalhava na empresa do meu pai, depois passei para uma empresa de um amigo do meu pai. Então hoje eu tenho em torno de 14 a 15 anos de contribuição no INSS. Se essa reforma for aprovada, eu vou ter que trabalhar pelo menos pouco mais de 30 anos ainda para que a minha aposentadoria seja aceita. A Tabata Amaral está prometendo, inclusive, que vai brigar por nós, professores e tudo mais. E eu acho, sinceramente, que a Tabata Amaral errou feio nesse voto dela. O João Dória, que é espertinho, tá tentando levar um monte de gente que ele acha que tem potencial pro PSDB. Ele vai levar a Joyce Hasselmann para ser candidata em 2020 a prefeita de São Paulo. Ele vai tentar levar a Tabata Amaral também, porque o tipo de pensamento de esquerda, entre aspas, da Tabata, seria o pensamento de esquerda socialista fabiano, que é o que muita gente chama da social-democracia do PSDB no Brasil. Então, é muito provável que a Tabata Amaral vá sim para o PSDB. Eu não estou aqui para defender a Tabata, volto a dizer, não sei se a expulsão seria a melhor solução, mas realmente a Tabata tem que entender quais são as causas do partido dela, inclusive partidos de origem trabalhista, como é o próprio PTB, por exemplo, votando em favor da reforma da Previdência, me deixa de certo modo preocupado e triste com o futuro desse país. E quando eu falo para vocês que eu não sei se a expulsão da Tabata é a solução, porque pode ser que surjam outras pessoas, tipo a Tabata, que a gente admire supostamente pelos seus ideais novos, e quando chega a um determinado cargo de poder, o pensamento dela é um pouco diferente do que as pessoas ou do que a base que acabou votando nela também é. Eu não acho que ela seja mal intencionada, isso aí eu não vou mentir para vocês, eu não acredito que ela seja mal intencionada, mas o que ela está fazendo com esse voto em favor da reforma da Previdência, ela vai estar sim prejudicando os mais carentes nesse país. Só para vocês terem ideia, aqui em Sergipe, por exemplo, um dos deputados que votou em favor da reforma da Previdência, ele é dono de uma empresa de terceirizados, inclusive ele é um dos autores daquela PEC lá da terceirização, porque ele tem uma empresa de terceirizados aqui em Sergipe, e ele, como um empresário, votou em favor da reforma da Previdência. Agora, o que é pior de tudo, sempre nesse país, quem é pobre paga para que os ricos continuem usurpando a população. O Rodrigo Maia, inclusive, na minha concepção ontem, deu alguns pitacos no Bolsonaro, quando ele fala sobre a importância do papel do Congresso e também quando ele fala sobre o fortalecimento da democracia e que não se deve atacar as instituições. Isso para mim foi um recado claro ao Bolsonaro. Eu vou ler aqui 2 trechos da fala do Rodrigo Maia, que na minha concepção foi o responsável pela aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno. Bolsonaro não fez nada a não ser atrapalhar. E sem falar que mesmo o Rodrigo Maia trabalhando para conseguir aprovar essa reforma, supostamente, né? Eu acredito que nem o Rodrigo Maia imaginava que teria tantos votos, né? Eles tiveram 379 votos a favor, tanto que ele foi falar e começou a chorar, porque eu acho que ele entendeu que realmente surpreendeu até ele mesmo. E eu vou ler aqui 2 trechos das falas do Rodrigo Maia. Ó. Não podemos perder a oportunidade. Durante 30 anos tiraram as prerrogativas dessa casa. Precisamos manter esse protagonismo. O nosso papel é recuperar a força da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Em outro trecho ele falou sobre o fortalecimento da democracia e das instituições para que investidores venham para o Brasil. Tá aqui, ó. Não haverá investimento privado sem democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. Em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, saí do meu objetivo, que é a votação de hoje, completou Rodrigo Maia. Isso é claramente um recado para Bolsonaro, que zombou do Maia, que enfrentou o Maia, e ele está mostrando para o Bolsonaro, você está vendo que se eu quiser, eu consigo.
Você tá vendo que se eu quiser, eu tenho como fazer as coisas que você me pede, mas você precisa dialogar comigo. E o Bolsonaro, inclusive, deve essa reforma ao Rodrigo Maia. Agora vocês aí que são brasileiros, assim como eu, se eu não me engano, dia 14 vai ter outra manifestação. Vamos protestar, vamos reivindicar. Se for aprovado no segundo turno, vamos pressionar os senadores de cada estado que eles vão estar de recesso parlamentar. A gente vai lá, cobra eles, para que o povo não seja mais uma vez vítima da mordomia promovida pelo Estado brasileiro para uma minoria formada por ricos. Chega disso, a gente precisa promover uma mudança nesse panorama. O pobre precisa parar de sofrer as consequências para que os ricos continuem lá no topo da pirâmide social, tá? Então deixa aqui a opinião de vocês sobre a possível expulsão da Tabata Amaral, sobre a possível aprovação da reforma da Previdência em segundo turno dentro da Câmara dos Deputados, e se for aprovada, vamos começar a pressionar os senadores. Eu já vou pressionar, inclusive, o que eu votei aqui em Sergipe para que ele não vote em favor da reforma da Previdência, tá bom? E queria pedir a vocês que, se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!